Graça e paz, meus queridos irmãos. Nós iremos iniciar agora um De Frente com o Pastor, um estudo bíblico, uma devocional, um momento de oração e também um momento de perguntas relacionadas ao tema de hoje. Nós iremos tratar hoje sobre a relação do cristão com as autoridades civis, o cristão e a política. Será o nosso tema de hoje, tá? Vamos orar, meus irmãos, para que Deus possa falar conosco na sua palavra. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, Pai, esse privilégio de poder aprender um pouco mais de Ti. Queremos pedir que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, abrir nossas mentes, porque nós dependemos totalmente do Teu Espírito Santo. Sem Ti, nada podemos fazer. Glorifica o Teu nome nesta tarde, Pai. Mais uma vez, glorifica o Teu nome. Que seja um momento agradável, um momento edificador, um momento de bênção na Tua presença, Pai. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iremos agora... deixa eu verificar aqui se o Instagram já está funcionando. O Instagram estava com dificuldade na conexão, talvez pelo fluxo e o horário. Mas vamos iniciar então. Romanos capítulo 13 será a nossa meditação. Romanos capítulo 13. Então, Romanos capítulo de número 13. Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Meus queridos irmãos, a Bíblia é muito clara sobre a submissão que devemos ter para com as autoridades, qualquer tipo de autoridade, porque as autoridades são constituídas por Deus e, portanto, nós devemos estar sujeitos, devemos nos submeter e respeitar as autoridades. Então, estar sujeito às autoridades, respeitar as autoridades, tratá-la com honra e com respeito. Esse é o princípio bíblico desde o Antigo Testamento. E Deus ele preza por essa questão da submissão a Deus. Ele leva isso a termo. É algo muito grave a insubmissão a uma autoridade, seja civil e especialmente uma autoridade no contexto da igreja. Mas nós iremos tratar hoje sobre as autoridades civis. Então nós iremos ver agora no capítulo de número 13 de Romanos quais são as razões por que nós devemos ser submissos às autoridades. E a primeira razão, que está no versículo de número 1, é porque elas são instituídas por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas.
Eis aqui o primeiro motivo por que nós devemos ser submissos às autoridades. Porque as autoridades foram constituídas por Deus, são ministros de Deus, né? Ele diz no versículo de número 3 em diante, que ela está a serviço de Deus, né? Versículo de número 4, por exemplo, fala, pois é ministro de Deus. Então, a autoridade civil, nós vamos focar agora na autoridade civil, que são os magistrados. As autoridades civis, elas são ministro de Deus, né, para a condução da sociedade. Interessante que essa palavra grega aqui para ministro vem da palavra diaconia, né? É como se o magistrado civil fosse uma espécie de diácono de Deus. Tá? Então, é um diácono de Deus, as autoridades civis. É claro que não a diaconia no sentido eclesiástico, não a diaconia no sentido da condução da igreja, é óbvio que não. Mas é no sentido de servir a Deus. Tá? Por isso que no final do versículo 6 ele fala que, no versículo 6 diz, por esse motivo também pagaste tributos, porque são diáconos tuteu, né? Diáconos de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Tá? Então as autoridades estão aí para servir ao povo e na verdade servir a Deus. É interessante que nós precisamos atentar para o fato de que Deus colocou as autoridades a serviço da vontade dele. Não significa que as autoridades tenham consciência disso, ok? Então os governadores, prefeitos, presidentes, nem sempre eles têm consciência de que eles estão a serviço de Deus, tá? Mas isso não importa, se eles têm consciência ou não. O importante é que Deus vai conduzir as nações conforme lhe apraz, conforme a sua soberana vontade. E as autoridades reconhecendo isso ou não. Tá? Então, quando uma autoridade ela é eleita, na verdade foi Deus quem a colocou ali. Quando uma autoridade toma uma decisão, na verdade, Deus é soberano na condução de todo esse processo. Mas cabe à igreja, quando essa decisão é uma decisão que aos nossos olhos não chega a ser antibíblica, mas é uma decisão que poderia ir por outro caminho, a igreja tem liberdade de orar, tá? Mas nós temos que nos submeter às autoridades porque elas são instituídas por Deus, ok? Então, por que nós devemos ser submissos às autoridades? Em primeiro lugar, porque são instituídas por Deus. É óbvio que quando essa autoridade ela abusa do seu poder, nós devemos resistir. É óbvio quando essa autoridade ela usa o seu poder para maltratar os mais fracos, devemos lutar pelo direito dos mais fracos. Quando esta autoridade ela toma decisões contrárias às Sagradas Escrituras, nós não devemos nos submeter. Quando essa autoridade exige algo que ofende as Escrituras Sagradas. Ou quando essa autoridade está exigindo de nós que nós venhamos abrir mão de nossa fé, de nossa adoração, de nosso culto a Deus. Então, uma autoridade exigir que nós não preguemos mais a palavra, querer nos proibir de pregar o evangelho, querer nos proibir de adorar a Deus, ou exigir que nós neguemos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é óbvio que nós não vamos nos submeter em um caso desse. Tá? Então, nós devemos ser submissos às autoridades porque elas são instituídas por Deus. E devemos ser submissos até o ponto que elas não exijam que nós pequemos contra Deus. Ok? Esse princípio se aplica para qualquer tipo de relação com alguma autoridade. Então, esse é o primeiro motivo, porque elas são instituídas por Deus. O segundo motivo para nós sermos submissos às autoridades é porque a submissão às autoridades implica em submissão a Deus. Tá? Versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Isso significa que ser submisso à autoridade é ser submisso a Deus, tá? Porque a autoridade é um representante de Deus para a condução do bem social. Tá? Então, e isso vale para qualquer tipo de autoridade, seja civil, seja autoridade na família, que é o caso do pai, da mãe, que é o caso do marido, seja autoridade na igreja, seja autoridade civil. Resistir a essa autoridade significa resistir a Deus. Ser submisso a essa autoridade é ser submisso a Deus, ok? Então nós devemos ser submissos às autoridades, primeiro motivo, porque são instituídas por Deus. Segundo motivo,
porque a submissão às autoridades implica em submissão a Deus. O que, por outro lado, a insubmissão às autoridades implica em insubmissão a Deus, o que traz consequências, tá? Isso vai trazer consequências quando nós somos insubmissos às autoridades. Então, o versículo 2 fala sobre isso. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Essa condenação ela pode vir uma condenação civil, né? Quando a própria autoridade ela exerce essa condenação, quando ela exerce o poder da espada, né? O contexto fala sobre essa espada. Mas não somente isso. Condenação aqui tem a ver com o juízo de Deus, no sentido de Deus ou disciplinar o crente ou trazer um juízo sobre o ímpio. Tá? Então, isso por quê, meus irmãos? Porque Deus abomina a insubmissão. Deus abomina a rebeldia. A Bíblia diz que rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Deus abomina isso. E tem gente que brinca com fogo. Tem gente que desrespeita qualquer tipo de autoridade. Tem gente que desrespeita a autoridade do pai. Tem gente que desrespeita a autoridade do marido. Tem gente que desrespeita a autoridade dos presbíteros, do pastor, dos diáconos. Tem gente que desrespeita as autoridades civis, né? São insubmissos ou tratam com desdém ou com desrespeito. Nós podemos discordar das autoridades porque elas não são perfeitas. Mas se as autoridades estiverem exigindo uma coisa que não seja antibíblica, então nós devemos nos submeter. E mesmo quando a autoridade ela está agindo de forma errada, o nosso trato para com as autoridades tem que ser um trato respeitoso. Versículo 7. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Okay? A quem honra, honra. A quem respeito, respeito. É interessante que nesses períodos de crise política a gente percebe muitos cristãos, muitos crentes compartilhando posts e memes desrespeitosos para com as autoridades. Isso é um mau testemunho terrível. É um mau testemunho muito grande. As próprias autoridades virem a igreja tratando, ou os crentes tratando o seu nome desta forma, né? Então é algo que nós devemos tomar muito cuidado, né? Isso já aconteceu com presidentes no passado. Eu preciso citar o nome aqui, vou ter que citar. Na época da presidente Dilma Rousseff, né, alguns crentes compartilhavam memes falando de aspectos físicos dela, ou de aspectos cognitivos de maneira com desdém. Né? Pessoas que não concordam com o atual governo da presidência da República fazem memes desrespeitosos com o governador de São Paulo, com o prefeito tal. Meus irmãos, isso é algo muito grave diante de Deus. Nós podemos discordar, podemos compartilhar posts que evidenciem erros. Tem dificuldade contra isso, porque é nosso papel, direito de dever de cidadão, expor erros quando há erros. O próprio apóstolo Paulo ele exigiu seu direito de cidadão romano quando ele percebeu que as autoridades estavam agindo de forma errada com ele. Mas esse traço tem que ser respeitoso, sempre respeitoso, nunca com desrespeito, porque a falta de respeito às autoridades implica em submissão. As razões para sermos submissos às autoridades, porque são instituídas por Deus. A segunda razão, porque é uma submissão a Deus. E a terceira razão, porque é bênção de Deus. As autoridades civis são bênçãos de Deus no sentido social e até para a igreja, né? É claro que de quando em quando Deus permite que essas autoridades cometam deslizes a ponto de às vezes até perseguir a igreja. Mas fora esses contextos, elas foram instituídas por Deus para exercer o bem e para exercer juízo e justiça. Esse é o objetivo de Deus ter levantado as autoridades. Não significa que automaticamente elas vão cumprir esse propósito, tá? Mas esse foi o objetivo. Então, é para ser bênção. Versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal.
Se Paulo está falando isso em um contexto de império, que era no caso do Império Romano, onde o poder residia de forma absoluta sobre um homem, que é o imperador romano, né? Ele tinha autoridade para mandar matar, mandar soltar, né? Às vezes até através de um aspecto de ditadura, né? Dentro do contexto de um império que é típico de um imperador. Se mesmo assim Paulo estava exigindo dos crentes a submissão e dizendo que o objetivo das autoridades é servir de justiça social, né? Quanto mais em um contexto nosso que pretende ser democrático, né? Pelo menos no papel, tem como intenção ser um sistema democrático, muito mais ainda devemos estar submissos e sujeitos às autoridades, né? Veja que Paulo, de forma interessante, nos mostra que um dos objetivos é a prática da justiça, né? Colocar em prática aquilo que é justo, castigando o mal e beneficiando aquele que pratica o bem. E veja que interessante, Paulo usa, no que diz respeito ao castigo para aquele que pratica o mal, ele usa a figura não, na verdade ele usa o fato, né? Que é a questão da pena de morte, a pena capital. Ele fala que não é sem motivo que ela traz a espada para aquele que pratica o mal. Então, Paulo ele está, na verdade, concordando com a prática da pena de morte através dos magistrados, né? Para aqueles que praticam o mal. É óbvio que hoje nós não iremos ter como ênfase um assunto tão polêmico e tão vasto que é a questão dos tipos de penalidades judiciais. Mas devemos entender que o propósito das autoridades, de Deus levantar as autoridades, é para minorar o mal social e para manter a ordem social. É claro que nem sempre isso é possível dentro de uma esfera da queda, né? De uma esfera pecaminosa que é o mundo caído que nós vivemos, né? Mas podemos dizer, é ruim viver num mundo com autoridades que são pecadoras? Sim, mas pior sem elas. Podemos concluir isso com muita tranquilidade. Aplica-se aquele ditado, tá ruim com ele, mas pior sem ele. Ou seja, mesmo em um mundo caído, é difícil às vezes a gente se submeter a autoridades que são pecadoras, é difícil, né? Estarmos submissos a um sistema onde somos governados por homens que têm uma natureza pecaminosa, que não são perfeitos. Mas pior sem uma ordem, pior sem uma hierarquia, pior sem um governo, porque a anarquia é muito pior do que um governo, mesmo que seja pecador. Muito bem, meus irmãos, as razões para sermos submissos às autoridades, porque são instituídas por Deus, porque implica em submissão a Deus, porque elas são bênçãos de Deus no sentido social, porque são necessárias para a manutenção da ordem, como nós vimos no versículo 4, e agora no versículo 5, por dever de consciência. Eu tenho que obedecer às autoridades por dever de consciência. Versículo 5. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, para o crente não deveria ser necessário uma autoridade ameaçá-lo de prender ou de punir economicamente diante de alguma circunstância que a autoridade julgar que seja necessário, né? Por exemplo, para nós os crentes não deveria ser necessário uma ameaça de punição nas leis de trânsito, né? Nós deveríamos obedecer às autoridades no que diz respeito às leis de trânsito sem ser necessariamente ameaçados por um radar, por exemplo, né? Então, às vezes nós cometemos erros de ter um certo temor apenas pela possibilidade de estarmos sendo vigiados por algum radar para não sermos multados. O crente deveria ser diferente, deveria obedecer simplesmente por dever de consciência. Se existe uma legislação, se existe uma lei, então vou seguir essa lei. Por exemplo, no caso da igreja, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, se o Estado decretou que, estou tratando aqui hipoteticamente, o Estado decretou quarentena, inclusive para as igrejas, diante de um possível crescimento da epidemia. A igreja tem que ser submissa por dever de consciência, não necessariamente esperar um momento em que o Estado vai obrigar e forçar, né? Então, já por dever de consciência,
ser submisso, tá? Então, essa deve ser, de fato, a nossa atitude, ok? E esse dever de consciência se aplica em todas as esferas, inclusive no pagamento de impostos, que é aí onde está nosso calcanhar de Aquiles, né? Aqui é onde está a nossa maior dificuldade, é se submeter a um sistema tributário que às vezes nós julgamos, e às vezes é mesmo, abusivo, ou que nós enxergamos às vezes descoberto muitos desvios ou aplicações errôneas desses tributos, e nós somos tentados a não pagar o tributo, né? Veja o versículo de número 7. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Versículo 6. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço, né? Agora o versículo 5, no finalzinho, diz: mas também por dever de consciência. Tem que ser submisso às autoridades, inclusive na questão tributária de impostos, por dever de consciência, né? Por dever de consciência, não só por temor, não só por medo das implicações da desobediência. Então nós vimos aqui, meus irmãos, as razões para nós sermos submissos às autoridades, né? E as razões é porque são instituídas por Deus, porque implicam em submissão a Deus, porque são bênçãos de Deus para nossas vidas no sentido social, porque é necessário para a manutenção da ordem e por dever de consciência. São essas razões para nós sermos submissos às autoridades. Vamos abrir agora para perguntas, meus irmãos. Nós temos aí 5 minutinhos para perguntas. E alguém tem alguma pergunta, meus irmãos, a respeito desse tema? Temos a primeira pergunta, né? O irmão está perguntando se é lícito um cristão se candidatar à política. Bom, meus irmãos, algumas pessoas não gostam, não é? Quando um cristão se candidata a algum cargo político, porque acham que há a possibilidade de sujar o nome da igreja. Tá? Eu já penso o contrário. Eu acho que tem poucos cristãos protestantes no meio político, porque se nós não tivermos representantes cristãos, evangélicos ou mesmo católicos conservadores lá no Senado, nós vamos ter dificuldade, porque vai ter representantes de outras alas que defendem coisas e questões morais que vão contra as Sagradas Escrituras. Então, se nós não tivermos representantes evangélicos no Senado ou na Câmara, o que vai acontecer é que vai ter deputados, senadores que são a favor do aborto, a favor de criminalizar a opinião contra o homossexualismo. Tá? Então, isso tudo, essa pressão que a igreja sofre é por falta de representantes evangélicos e protestantes lá. Agora, cabe à igreja ter maturidade para eleger algum representante evangélico, né? Não eleger simplesmente porque é evangélico, porque no período de eleição existem muitas conversões, né, falsas, pessoas que se dizem convertidas apenas para ganhar votos dos evangélicos. Tá? Então, nós devemos orar para que Deus levante mais pessoas representando o evangelho, ou pessoas crentes, ou pessoas com princípios morais e pessoas firmes lá no Senado, na Câmara. Mas nós devemos ter cuidado e não votar simplesmente porque diz ser evangélico. Nós temos que olhar a vida da pessoa, o histórico daquela pessoa, tá? Ter todo um cuidado. E jamais, na minha opinião, jamais usar o púlpito da igreja como palanque de propaganda eleitoral, né? Jamais. Veja, aqui tem uma pergunta: se um pastor, ao exercer cargo político, deve licenciar-se do pastorado? Aí é uma questão muito individual. Eu não acho que tem que ter uma regra, né? Ele está exercendo o cargo político, então ele tem que abandonar o ministério pastoral. Eu acho que não. Acho que dá para levar as duas, se ele conseguir levar as duas questões com qualidade, uma mínima qualidade, tranquilo, não vejo dificuldade, né? Não vejo dificuldade. Não vejo, à luz da palavra de Deus, algo que exija que esse pastor abandone a igreja para se dedicar ao magistrado ou abandone o magistrado para se dedicar à igreja. Não vejo desta forma. Até porque os reis no Antigo Testamento,
eles tinham um papel espiritual sobre o povo de Israel, né? Eles eram chamados de os pastores de Israel. Ezequiel capítulo 33 e 34 fala sobre isso. Uma dura palavra de Deus para os maus pastores de Israel. Está falando dos reis. Eles tinham que cuidar não só da questão civil, mas espiritual também. Meus irmãos, mais alguma pergunta? Vamos esperar, porque às vezes a pessoa tem que digitar o texto. Pode ser que demore um pouquinho. Peço que os irmãos tenham paciência aí. Temos mais uma pergunta aqui. Até que ponto devemos ser submissos às autoridades civis? Até onde elas não exijam de nós que nós pequemos contra Deus. Se o que ela exige de nós não implica em nós pecarmos contra Deus, então nós temos sim que ser submissos a ela. Esse é o limite, né? Quando elas exigirem de nós algo que contraria a palavra de Deus, devemos ser submissos a Deus, né? Importa obedecer a Deus e não a homens neste caso, tá? Mas se a autoridade civil estiver exigindo uma coisa que não vai de encontro à palavra de Deus, não há outra alternativa a não ser a submissão. Se nós discordarmos, nós podemos discordar? Podemos. Podemos se levantar contra essa opinião no sentido de tentar reverter o quadro? Podemos. Se nós estivermos inseridos em um sistema democrático, nós podemos. A autoridade tal decretou tal decisão. Eu não concordo. Eu posso ir lá no judiciário, entrar com algum pedido, algum processo, ou até mesmo pedido de impeachment? Posso. Mas até que se concretize esse pedido, eu tenho que ser submisso à autoridade, à decisão e ao decreto. Uma outra pergunta aqui. Pastor, um representante da igreja pode pedir ajuda financeira para as igrejas? Eu não entendi. Ajuda financeira para quê? Se for para questões políticas, eu discordo. Discordo totalmente, porque o dinheiro da igreja é para fins espirituais, para o uso do serviço sagrado, não do serviço civil, né? Para questões civis existem os fundos específicos para isso, né? Tem uma outra pergunta aqui que eu tinha passado batida. Até que ponto devemos ser submissos às autoridades civis? Já respondi essa pergunta. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Bom, parece que nós não temos mais perguntas. Isso ou é um sinal que os irmãos estão tímidos, ou é um sinal de que os irmãos entenderam e não tem mais nenhuma dúvida quanto ao tema, ok? Já vamos então encerrar, se não tivermos mais nenhuma pergunta sobre o tema. Ok, o Pinho estava perguntando para o Evangelho. Se for para o Evangelho pedir ajuda financeira a um representante da igreja, não só pode como deve, porque Paulo fazia isso. Ele pedia a ajuda da igreja, ajuda financeira para investir em missões. Muito bem, a Rose está perguntando aqui. Pastor, pode falar um pouco acerca de pastores e líderes que apoiam candidatos publicamente? Pastores e líderes que apoiam candidatos publicamente. Muito bem. É uma pergunta difícil. Essa aí foi uma boa pergunta. Depende, né? Por um lado, como um cidadão brasileiro, o pastor ele tem total direito de defender um partido ou defender e fazer campanha por um candidato, né? A igreja não pode fazer nada contra um pastor que faz uma campanha a favor de um candidato. Por quê? Porque o pastor é um cidadão brasileiro e ele tem direito como tal, né? A igreja que se levantar contra um pastor, um ministro que faz campanha ou defende um candidato, um partido, a não ser que esse candidato, esse partido seja alguém que seja claramente, comprovadamente imoral. Aí esse pastor merece de fato uma repreensão. Fora isso, nós não podemos recriminar um pastor que faz isso, que defende um partido ou defende... É o seu direito de cidadão. Nós não podemos nos levantar contra nesse sentido. O pastor é uma pessoa influente? É uma pessoa influente.
mas ele tem direito, como cidadão, de fazer isso. Então, não é pecado. Se não é pecado, se ele não está defendendo uma pessoa que seja moralmente, comprovadamente criminosa, não vejo dificuldade quanto a isso, ok? E às vezes o pastor faz isso, quando algum pastor faz isso, penso eu, que é pensando no bem da nação. Nós estamos achando estranho alguns pastores fazendo isso porque a igreja passou muitos anos calada diante das questões políticas, tá? E aí movimentos opressores foram cada vez mais se levantando dentro da política e os cristãos calados. Então agora nós estamos vendo muitos pastores se levantando na internet, né, de forma condenatória, criticando alguns candidatos, alguns políticos, defendendo outros. Tá? Eu só discordo da postura de pastores pela internet quando eles criticam algum governo, alguma autoridade, de forma pejorativa, né? Dando nomes ruins de forma deseducada. Aí eu discordo. Tá? Agora, simplesmente defender um partido, não vejo dificuldade quanto a isso. À luz da palavra de Deus, não vejo nada que impeça. Tem uma pergunta aqui. Quando eu era pequeno, um policial tomou meu carrinho. Eu tenho um trauma até hoje. O que fazer? Bom, aí o que fazer é não fazer, né? Se você não faz nada de errado, não precisa ter esse medo das autoridades civis. Mas às vezes acontece isso mesmo, né? Pessoas que têm algum bloqueio com as autoridades civis ou com o policial por causa de algum trauma de infância. Mas como não tem esse relacionamento constante com a polícia, não há necessidade de uma terapia para isso, né? O cristão pode ter posição de direita, de esquerda, de centro? Pode. Escolha a posição que se pareça mais com os princípios da palavra de Deus, ok? Direita, esquerda ou centro? Qual dessas linhas políticas vai contra a palavra de Deus? É a esquerda? Então abandone a esquerda. Se no seu país é a direita ou o centro, então você tem que abandonar, ok? Então não tem problema nenhum nós optarmos por uma linha política, de esquerda, de direita ou de centro, desde que o motivo não seja só por politicagem ou só por benefício próprio. Eu e minha família sempre fomos beneficiados por tal linha, então eu vou defender essa. Não. Tem que ser sempre à luz da palavra de Deus. Sempre à luz da palavra de Deus. Ok, meus irmãos? Muito bem. Que Deus os abençoe. Nós vamos encerrando por aqui. Gostaria de salientar aos nossos jovens que amanhã às 18 horas nós teremos uma palavra pastoral para os jovens, tá? E às 16 horas uma palavra pastoral para os nossos adolescentes, ok? E domingo teremos o culto da ressurreição às 9 horas da manhã. Que Deus os abençoe ricamente. Um grande abraço a todos, meus irmãos. Boa noite.